Nós queremos abençoar as nossas crianças, abençoar os professores que têm se dedicado, Senhor Deus, para o ensino destes pequeninos que o Senhor os ama tanto. Que, Senhor Deus, a Tua palavra também esteja sendo ministrada ao coração destas crianças. Que haja conversão, ó Deus, de crianças. Ó Pai, que haja transformação já em sua tenra idade. Nós oramos, nós os abençoamos no precioso nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu quero nesta manhã dar um breve relatório da minha viagem ali no Nordeste, no sertão. E quero fazer uma homenagem ao nordestino. Não sei quantos nordestinos tem aqui no nosso meio. Talvez estejam nos assistindo pela internet. E eu recebi um presente, não é? E eu quero homenagear o nordestino. Ok? Ficou melhor assim? Ó, gente, os irmãos lá do sertão. A paz de Jesus para os irmãos do sertão. Queridos, a igreja, a nossa querida igreja, nos enviou ali para conhecermos este trabalho no Nordeste, para conhecermos pessoas que estão ali dando as suas vidas, para que estas pessoas, os nossos irmãos brasileiros, possam conhecer Jesus. Nós viajamos de Orlando para Campinas. O nosso avião fazia escala em Campinas e depois Natal. E nossa viagem não deveria ser tão longa, mas por causa do preço, que ficando mais dias no Brasil ficava mais barato. Então eu falei, e onde é a escala? Em Campinas. Era bem onde eu queria ficar. Amém. O valiense, o campineiro lá está levantando a mão. Amém. Então fomos para lá, e aí quando chegamos em Natal, ficamos umas 3 horas na cidade de Santa Cruz, de onde eu encontrei uns irmãos, pastores, amigos, pastor Pedro e Odenir Sortica de Lima, que são homens missionários que têm dedicado as suas vidas no ensino, no preparo de homens, mulheres, jovens para o campo missionário. E eles estavam ali com umas 12 pessoas, e essas pessoas de diversas partes do Brasil, tinha gente do Peru, de Cuba, do Haiti, até uma moça aqui da Califórnia. E então nós seguimos para Santana do Seridó, onde ficamos hospedados ali em uma escola. Por incrível que pareça, tinha ar-condicionado nessa escola, mas não tinha água quente para tomar banho. Então, nos encontramos ali com eles, e ali em Santana do Seridó tem uma pequena igreja, onde os irmãos têm trabalhado, pessoas têm se convertido, e eles têm trabalhado na evangelização, naquela pequena cidade ao redor, onde estão muita gente vivendo na zona rural. E na zona rural, nós, ali em Santana do Seridó, nós fomos um dia fazer uma visita na casa do seu Luiz, na casa da dona Inácia e da filha do Carmo. Deve ser Maria do Carmo, mas chamo ela do Carmo. E ali conversamos, falamos de Jesus, eles já vêm recebendo a palavra do Senhor. Tivemos a oportunidade de orar pelo seu Luiz, e ele falou que queria oração mesmo por causa da espinha dele, como ele diz, né? A coluna não estava nada boa. Trabalhou muito tempo na roça e com animais, e agora estava machucado, mas nós pudemos orar ali naquela tarde por ele, abençoar a família dele. E qual não foi a nossa surpresa, que o seu Luiz convidou a gente para o próximo sábado voltar na casa dele e almoçarmos ali com ele. E no próximo sábado estávamos todos nós lá, um grupo até grande. E eles, com muito amor e carinho,
prepararam aquele almoço para nós. Tinha frango de capoeira, que alguns não conhecem, que é frango caipira. Frango de capoeira. E também, entre outras iguarias, tinha também uma buchada. E eu não sei se era de bode ou se era de boi, mas nós comemos e estava muito gostoso. Só que é o seguinte, depois do almoço, a família sempre oferece uma rede para os visitantes. E eu fui obrigado a aceitar aquela rede, né? E depois de todo aquele almoço farto, eu acabei cochilando ali. Foi por um momento assim bem rápido, porque tinha um irmão querido ali, por nome Daniel, que mora em Santa Cruz e ajuda bastante ali na igreja. O irmão Daniel ia ler assim como que uma crônica que o grupo estava fazendo para aquela família. Eles têm um nome especial, mas eu não me recordo agora quando eles fazem essa crônica. E a crônica tinha umas 4 ou 5 páginas que eu olhei assim na mão do Daniel. E foi o suficiente. Foi o suficiente para mim dar uma apagada e depois voltar. E os amigos que me amam tiraram logo uma fotografia, não é? Eu não mandei para passar aqui para a igreja, né? Mas foi passado. Foi divertido, não tem problema. Tudo isso faz parte da viagem também. Conheci outras cidades como Acari, que é considerada a cidade mais limpa do Brasil. Pode entrar na internet que vai ter confirmação disso. Acari. Ali também tem um açude chamado Gargalheiras, que foi construído em 1959, com capacidade de 40 milhões de metros cúbicos de água. Ele estava assim, de mais ou menos uns 20 metros de altura, queridos. E agora ela está com menos de 8% da capacidade de água. Muitos moradores estão deixando aquele lugar porque a pesca era a fonte de renda deles. E uma curiosidade muito grande, que pela primeira vez na minha vida eu comi linguiça de peixe. Olha que coisa interessante. Nós conhecemos ali o seu Toinho e também a irmã Josa, né, que fazem esse trabalho, a linguiça de peixe, vende o peixe. Eles fizeram também um almoço para nós com todas essas iguarias, até camarão de água doce tinha ali naquele dia. Conheci também a cidade de Santa Cruz, Currais Novos, Lajes Pintadas, Natal e Parnamirim. Na cidade de Santa Cruz já é uma cidade maior e com melhores condições de vida, possui bastante pousadas e até hotéis. Nós ficamos hospedados ali num hotel, com café da manhã, era R$50 a diária, para vocês terem uma ideia. E nesta cidade também existe uma estátua chamada Santa Rita. Esta estátua, para vocês terem uma ideia, ela é maior do que o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Tem 58 metros de altura. E ao redor desta cidade existem bastante vilarejos, grupos pequenos de moradores que moram assim à margem da rodovia. Em Santa Cruz nós conhecemos o pastor Silvani Luiz da Silva, que trabalha seriamente com o projeto Alcançando o Sertão. Um homem dedicado na obra do Senhor. Ele e toda a sua família e irmãos que trabalham ali nesse projeto. Ele contou diversas experiências para nós, de pessoas que chegam lá, que querem ajudar, que querem fazer isso, querem fazer aquilo. O que é que você está precisando aqui, pastor? E ele fala, nós estamos precisando disso, disso. E eles fazem tantas promessas,
Nós vamos ajudar. Nós vamos ajudar com isso, com um carro, com um salário. Mas tem o seguinte: o pastor vai ter que pôr o nome da nossa denominação. O pastor vai ter que pôr o nome da nossa igreja. E, não é mesmo, ele já fala assim, dentro de si, não vai vir ajuda nenhuma. Porque não é assim que eu quero trabalhar. Nós queremos trabalhar para o reino de Deus. Por que todos não podem vir aqui ajudar, sem querer que o nome desse ou daquele seja colocado em algum lugar ou alguma placa? Mas nós queremos que o nome do Senhor seja conhecido, seja exaltado, e foi dessa maneira que nós estivemos ali com Ele, andamos, conhecemos, fomos nos vilarejos, fomos até a prefeitura, nos prontificando em ajudar a consertar uma bomba d'água que estava estragada e as pessoas tinham falta d'água ali na vila. Pastor Silvani, ele nos mandou um folder, e eu tirei desse folder o projeto dele. Eu vou ler para os irmãos bem rapidinho. O projeto Alcançando o Sertão tem como objetivo cooperar na evangelização da população dessa região, na plantação e no fortalecimento de igrejas existentes. Nossa missão é promover, facilitar e apoiar a estabelecer igrejas com visão missionária, a evangelização do sertão nordestino de forma integral. São 3 realidades da região do Nordeste. Há 3 realidades do Nordeste no Brasil que a igreja comprometida com a obra missionária precisa conhecer como: primeira realidade, o Nordeste das capitais e grandes cidades. As famosas praias, shoppings, comércio movimentado. Neste Nordeste existe grande concentração de igrejas evangélicas. Esta igreja precisa ser despertada para fazer missões no sertão. Segunda realidade, o sertão nordestino das pequenas cidades. É o Nordeste da miséria humana, predominantemente católico, extremamente idólatra, onde o catolicismo popular está presente na vida do sertanejo. A crença em Frei Damião, no Monte do Galo, em Santa Rita, Padre Cícero e tantos outros ídolos católicos é cultura sertaneja e tem escravizado o sertanejo. O sertão nordestino apresenta um dos menores índices de evangélicos do Brasil. Nesta área está a maioria das cidades menos evangelizadas do Brasil. No sertão, a presença da igreja evangélica é tímida e sua influência é fraca e sem expressão. Esta região precisa da proclamação do evangelho de forma abundante. Esta igreja precisa ser fortalecida pelas igrejas dos grandes centros. E a terceira realidade, a zona rural do sertão nordestino. Milhares de comunidades rurais onde vivem cerca de 15 milhões de pessoas que clamam ano após ano por uma oportunidade relevante de ouvir o evangelho. São vilas, povoados, comunidades e sítios que não têm nenhuma presença da Igreja de Jesus Cristo. A realidade do sertão nordestino ainda é de milhares de aglomerados humanos, povoados, vilas e vilarejos, sem a presença evangélica. Em algumas localidades, os índices são tão alarmantes quanto a países da África, da Índia e China. A mesma situação de países onde é proibido pregar o evangelho. Neste sertão, precisamos plantar igrejas, realizar projetos missionários e investir na evangelização do sertanejo que vive na zona rural. Então, irmãos, este é o projeto, este é o trabalho, é o alvo que eles querem alcançar, atraindo as igrejas de poder aquisitivo para ir para o sertão, sair do comodismo, do bem-estar nas grandes cidades. Depois desse lugar nós seguimos para Parnamirim, onde reside o nosso amigo e pastor Veridiano com a sua esposa Rosângela. As filhas congregam ali com o pastor William. E eles estão lá também trabalhando arduamente, fazendo a obra do Senhor. Estão pastoreando uma igreja, Assembleia de Deus, mas também eles saem pelos arredores, pelas zonas
da periferia, onde se encontra muita necessidade. Nós pudemos sair juntamente com eles, nós pudemos ver esta necessidade. Nós ficamos hospedados ali na casa, aliás, fomos bem hospedados por eles. E há muita pobreza nessa periferia. Nós tivemos oportunidade, nesses dias que estivemos ali, de entregar cestas básicas, orar por pessoas oprimidas, pessoas que estão vivendo numa situação caótica. E também, por outro lado, pudemos conhecer igrejas, pregamos em várias igrejas ali. Uma delas estava celebrando 17 anos, o aniversário, uma igreja bem arrojada, bem animada, louvando ao Senhor. E o que nós podemos fazer por esta situação no Nordeste, queridos? Orar, interceder e, na medida do possível, também ajudá-los financeiramente. Quando soubermos, quando conhecermos alguma necessidade, eu falei para eles, nos comuniquem, nós estamos prontos. Queremos estender a nossa mão também para vocês, para fazer parte desta ajuda, não somente financeira, mas espiritual também. Nos dias que nós estivemos lá, nós ajudamos vários pastores financeiramente. Fizemos uma doação de 25 cadeiras para uma igreja que está nascendo ali numa cidade chamada Cajazeiros. Vem de caju, Cajazeiros, da palavra cajá. Eu tomei suco de cajá lá, se vocês não conhecem. Tem cajá também, não é só caju. Cajazeiros. Pastor Jefferson. Não é Jefferson, é Jefferson. E a esposa Carla. Um rapaz também de 26 anos, queridos. Dedicado na obra do Senhor. O que eu vi nestes homens foi um amor muito grande por almas perdidas. Um amor, uma dedicação, irmãos, que é contagiante. Aquilo faz nós refletirmos também sobre o nosso amor pela obra de evangelização. E isto foi que eu pude ver nele: sinceridade, amor e compromisso com o reino de Deus. Quero repetir que conheci também este jovem, o Daniel, falei para ele estar nos assistindo nesta manhã. Um moço de Deus, estudante de direito, mas que tem paixão por almas perdidas. Este foi um pequeno relatório, mas nós vamos ver agora um pequeno vídeo de tudo isso que eu falei. Vocês vão ver através, então, dessas imagens. Jesus liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus transforme, mude sua história. Casa do seu Luiz. Feliz. Vem Jesus liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus transforme, mude sua história, faz ele feliz. Do menino que brinca de baleadeira, da mulher rendeira lá do Ceará, do homem boiadeiro que canta toada para não chorar. A seca castiga e o gado morre, e o rio que corre é dos olhos meus. Meu Nordeste carente, povo tão valente, Deus ama você. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Ceará, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Pernambuco, Bahia,
Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, eita terra linda. Meu Jesus morreu também pelo Nordeste, pelo sertão, pelo agreste, pelo sanfoneiro, pelo homem sem escola, homem sem vitória, pelo violeiro. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem e do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme e mude sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem e do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme e mude sua história, faz ele feliz. Nordestino querido, e você que me escuta, do sertão à cidade, Jesus Cristo deseja encher sua vida de felicidade. Pois Jesus morreu também pelo Nordeste, pelo sertão, pelo agreste, pelo sanfoneiro, pelo homem sem escola, homem sem vitória, pelo violeiro. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem e do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme e mude sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem e do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme e mude sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, transforme e mude sua... Aleluia. Amém. Glória ao Senhor. Então, queridos, lembre-se sempre de orar pelo sertão brasileiro. É o nosso país, é o nosso povo que está lá e precisam ser alcançados também pelo Evangelho. Continuando com a nossa série de mensagens, venha para casa, come home. Você pode estar indagando. Por que estas palavras, venha para casa se eu nem sair? E é isso mesmo que existe. Algumas pessoas que não saíram, mas também elas não entraram. Você pode falar ou pensar assim, eu já conheci mais ou menos esse ditado, pastor, que quem não entra ou não sai, está em cima do muro. Não é? Pessoas em cima do muro. E alguém contou uma experiência aqui sobre estar em cima do muro, que é um perigo muito grande. Não sei se todos lembram. Porque havia alguém em cima do muro e havia o lado dos salvos que estava ali pedindo para ele descer do muro. E havia um outro grupo lá que clamava, não, fica aí, tá bom. Aí o pessoal perguntou, por quê? Por que eles estão falando, batendo palma para ele, falando para ele ficar em cima do muro? Isso eram os perdidos. E falaram assim, não, porque o muro já é deles. O muro é de Satanás. Não é? Então a situação se complicava mais ainda. Mas aqueles que não entraram estão vivendo fora, estão vivendo separados, alheios, apartados do alvo principal. E este alvo principal é o reino de Deus, que deve encher o nosso coração de gozo e alegria por fazermos parte dele. Certa feita os fariseus interrogaram a Jesus sobre quando viria o reino de Deus. Então Jesus lhes respondeu que o reino de Deus não vem com visível aparência. E nem vão dizer, está aqui, está lá. Porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro de nós. Aleluia. Agora, o reino dos homens
todos nós conhecemos. Todos nós sentimos isto na pele, ou no bolso, as dificuldades, as lutas, as perseguições, até mesmo a morte e outras coisas. Mas o reino de Deus que está dentro de nós, é necessário externar, é necessário expressar. Por isso que nós queremos falar nesta manhã de expressar o amor de Deus. Vem para casa para expressar o amor de Deus. Não somente aqui, mas fora daqui também. Manifestar o amor de Deus às pessoas. Porque este reino que está dentro de nós, ele precisa ser manifestado. Não apenas em palavras, atitudes, ações, ou pelo testemunho de vida. Nós temos que fazer isto, porque o reino de Deus é um reino de poder, é um reino de justiça, é um reino de amor. E a palavra nos diz que não devemos, nós ouvimos nesta manhã, não devemos amar somente de palavras. Jesus Cristo nos amou, Jesus Cristo demonstrou o seu amor se entregando em nosso lugar. Portanto, é evidente que o amor não se restringe apenas em palavras, mas ele exige uma ação, ele exige uma entrega. Você pode falar, você pode encorajar, você pode dar parte do seu tempo, do seu dinheiro, mas a questão é que o amor deve estar em prontidão para se entregar e para realmente ser um suporte quando for exigido. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aleluia. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22, 37 a 39. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22. Versículos 37 a 39. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Nesta passagem, Jesus resumiu toda a Bíblia em poucas palavras. Ele disse que o amor é o cumprimento da lei. Se quisermos fazer a vontade de Deus, temos que decidir. Temos que decidir amar. O amor será uma decisão na sua vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas é algo que você terá que fazer. Decidir amar. Quando nós olhamos alguém, quando estávamos namorando, homem ou mulher, decidiram amar. Eu lembrei da experiência de um amigo, irmão que já passou por esta igreja, quando ele disse que chegou, ele era executivo de uma empresa, e quando viu aquela moça entrar ali por aquela porta, ele disse: essa moça será a minha esposa. Nós decidimos. E no nosso caso, com relação a Deus, nós decidimos porque Deus é amor. E esta é a linguagem dele. É dessa maneira que ele fala, é dessa maneira que ele se expressa. E, portanto, a maneira como devemos nos expressar também. Agora, de acordo com as palavras de Jesus, esse amor se revela em 3 dimensões: a Deus, ao próximo e a mim mesmo. A primeira dimensão do amor é: amarás ao Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com entendimento. Este é o maior de todos os mandamentos. Nosso amor a Deus é uma resposta ao seu grande amor para nós.
Nós já sabemos que Deus nos amou. Nós já temos tido a oportunidade de nos envolvermos com este amor, de conhecer este amor. Então, a resposta nossa para Ele deve ser também com amor. Ele nos amou antes que nós o amássemos. Quando estávamos ainda mergulhados na nossa culpa, nos nossos pecados, e Ele foi ao extremo de entregar o seu Filho único na cruz por nós, numa morte cruel. Só isso já deve despertar grande paixão em nosso coração. O homem que ignora o amor de Deus e não o corresponde, comete o maior de todos os pecados. Viver a revelia do que Ele fez por nós é uma tremenda amostra de dureza de coração. O verdadeiro amor ao Senhor se revela em obediência e submissão. Mais que um sentimento, amar é uma decisão que se expressa em atitudes práticas. A prova do amor de Deus por nós já foi dada quando Jesus morreu em nosso favor. Agora, a prova do nosso amor a Ele também tem que ser mostrada, e isso não acontece apenas com palavras ou emoções, mas acima de tudo, com uma vida de obediência. Porque nós podemos perguntar: como eu posso amar a Deus? Obedecendo, conhecendo, se relacionando com Ele. Quem diz que ama a Deus, mas não se submete à sua palavra, está mentindo ou enganando-se a si mesmo. Nós podemos cometer enganos, porque nós conhecemos a palavra de Deus. E às vezes este conhecer pode ser em parte. Às vezes este conhecer, alguém pode perguntar, você diz: eu tenho a Bíblia, eu carrego a Bíblia, mas você conhece a Bíblia? Você estuda a Bíblia, você vive a palavra de Deus, você vive os ensinamentos de Deus? Isso é bem difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Deus não pediria algo de você, algo de nós que fosse impossível. E conhecer a Deus vai além de expressar o nome de Jesus. Conhecer a Deus vai além de você ter uma Bíblia em casa ou citar versículos de cor. Há uma necessidade de ação, de vontade, de submissão à sua palavra em obediência. Quem diz que ama a Deus, mas não se submete à sua palavra, está mentindo ou enganando-se a si mesmo. O amor que Deus espera de nós é também intenso e expressivo. Ele quer que haja paixão no que fazemos, intensidade e prazer em estar na sua presença. Se o Senhor desejasse só obediência, Ele teria nos criado assim como bonecos, como robôs, e nós caminharíamos todo dia fazendo a vontade de Deus. Você nem saberia, mas você iria automaticamente, porque o robô, ele é controlado por alguém. Mas Deus não está controlando a sua vida para você amá-lo. Ele simplesmente diz que ama você e quer o seu amor. Deus nos ama, e você sabe que Ele te ama, porque você vai a Ele, pede, e você recebe. E você já tem visto o amor de Deus na sua vida. Você já tem visto o amor e a misericórdia de Deus na sua vida. Em tantas coisas, no dia a dia. Em pequenas coisas ou grandes também. Nós temos visto o amor do Senhor. Nós não podemos negar. Nós não podemos negar, mas Ele quer que o façamos de coração. Ele quer que nós façamos isso com prazer, seja adorando, seja servindo, ofertando, orando. Precisamos envolver nossa alma, dedicação, nossas forças, enfim, colocar o nosso coração. Porque se não fizermos isto de coração, a nossa oferta não será aceita. Deus espera de nós dedicação, paixão
por aquilo que nós fazemos para Ele. Deus não quer que nós façamos as coisas mecânicas. Eu vou lá na igreja, eu sento, eu oro, eu levanto a minha mão, depois vem o momento da oferta, eu oferto também. Aí é como que alguém saísse daquela porta e falasse: já cumpri com a minha obrigação. De que valeu isso? De que valeu isso? Jesus, Ele condenou essa atitude religiosa nos dias que Ele esteve aqui na terra. As pessoas, Ele viu claramente que as pessoas estavam fazendo isso. Iam lá, se tivesse câmera fotográfica, eu acho que Ele ia falar: fotografa agora, estou colocando a minha oferta aqui. Jesus falou: olha aquela mulher que está pondo aquela oferta. Qual, Senhor? Não estou vendo nada. A moeda era tão pequenininha, mas Ele falou: a maior oferta foi dela. Deu tudo, deu de coração. Porque com aquela oferta talvez ela comprasse um cheeseburger aquele dia para comer. Mas ela falou assim: eu vou me abster. Eu vou dar essa oferta para Deus. Aleluia. Atitude do coração. Tudo para Ele. Porque Ele nos devolve muito mais. A segunda dimensão do amor cristão é horizontal. Horizonte. Agora você olha no horizonte, você vê várias cabeças, não é mesmo? Você vê vários rostos, você vê uma igreja cheia aqui de irmãos, de pessoas que estão aqui nesta manhã. Então, este amor horizontal, o mandamento é amar o nosso próximo como a nós mesmos. É o amor, este amor ao próximo, queridos, que vem assim reconhecer, que vem autenticar o nosso amor a Deus. O amor ao próximo reconhece, ele autentica o nosso amor a Deus, porque Deus nos amou primeiro. E se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão que vê, como pode dizer que ama a Deus que ele não está vendo? Mas os nossos irmãos nós vemos todos os dias, todos os momentos. E nós devemos amar. Amar porque é uma ordenança do Senhor. Amarás o teu próximo. A cruz é o maior símbolo do cristianismo. E ela é feita por dois madeiros. Uma vertical, que representa o nosso relacionamento com Deus, e outro horizontal, que representa o nosso relacionamento com os homens. Isto é então a cruz, ligando a Deus e ligando aqueles que estão próximos de nós. Se temos uma experiência com a obra da cruz, fomos reconciliados com Deus e com os homens. Nossa fé tem que afetar, tem que santificar nossos relacionamentos. Caso contrário, será mera religião vazia. A prática do amor horizontal começa na própria igreja. Opa, então começa aqui conosco. É aqui, na casa, aonde nós nos reunimos, aonde nós para louvar, para adorar ao Senhor. Mas nós precisamos conhecer aos irmãos. Precisamos conhecer aos irmãos. E às vezes para conhecer precisa tomar um cafezinho junto, né? Eu estou conhecendo melhor aqueles irmãos ali de Largo, porque nas quintas-feiras nós vamos lá, nós conversamos, nós ministramos a palavra, depois tem um cafezinho, e antes eu não conhecia tanto assim. Nós precisamos fazer mais reuniões, né? E quem sabe Deus está tocando no teu coração, vai tocar no teu coração nesta manhã. Abra a sua casa, irmão. Abra a sua casa, irmão. Comece a reunir. Comece a se reunir em torno da palavra de Deus.
É da palavra de Deus, porque a palavra nos leva a um crescimento, a palavra nos leva a um amadurecimento espiritual, a palavra de Deus vai moldando a nossa vida, ela vai nos limpando, e quando nós nos reunimos é isso que tem que acontecer. Não faça outra coisa, não fique, não é mesmo, perdendo tempo ou jogando conversa fora, não é? Tudo bem, tem um momento de jogar conversa fora, tem aquele momento, é bom fazer isso, mas existe um momento, agora é para a palavra de Deus, agora é para glorificarmos ao Senhor, agora é para que a glória desça aqui. Não, mas não é só lá na igreja que a glória desce, não, é lá na sua casa também, a glória do Senhor vai descer na sua casa, aonde nos reunimos, porque o Senhor está ali. Aleluia, aleluia. Comece a fazer este exercício com a sua família. Tem muitas famílias grandes aqui, e se não tiver suficiente, não é? Chame mais alguém para estar com você, compartilhe. Isto é amor pelos irmãos, isto é amar aos irmãos. Aleluia. Então, a prática do amor horizontal começa na própria igreja. Se nós que proclamamos o nome de Jesus não decidirmos amar uns aos outros de maneira efetiva, como o mundo vai crer na nossa pregação? Como o mundo irá aceitar o nosso testemunho? Você não vai dizer para ele, para esta pessoa, venha para a igreja, venha comigo na igreja. Se o seu testemunho está sendo falho, ele vai dizer, não, não irei. Eu quero ver testemunho na sua vida. Aí sim eu irei. Aí eu vou crer no que Jesus está fazendo na sua vida. Por isso precisamos dar suporte uns aos outros e fortalecer-nos mutuamente como membros de um mesmo corpo, que nos fala de suportai-vos. Colossenses 3,13 fala de suportai-vos uns aos outros. E 1 Coríntios 12 também fala para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois do corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Membros deste corpo. Se alguém está sofrendo, nós sofremos juntos. Nós queremos sofrer juntos. Nós queremos sentir também a tua dor. Se você está sendo honrado, nós vamos exaltar ao Senhor. Não vamos ficar com problemas, não é? Mas, aleluia, olha o irmão, olha que bênção, olha o que está acontecendo com ele. Chegou o momento dele, nos alegremos com ele. É isso que nós podemos, é dessa maneira que podemos demonstrar o amor pelos irmãos. Por outro lado, a igreja não pode ser um corpo isolado, uma sociedade secreta, fechada, porque ela está no mundo para revelar a graça de Deus aos que estão perdidos e carentes. Exatamente como Jesus fez, ela precisa abrir o coração para os doentes, pois são eles que precisam de médico. Foi o que Jesus falou. Eu vim para os doentes. Esse amor é revelado pela nossa pregação e também pelas nossas ações em favor dos homens, conforme a profecia de Isaías 61:1, onde ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar aos quebrantados de coração. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. E nós podemos dizer isso. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque você já recebeu o Espírito do Senhor. Aleluia! Creia nisso, o Espírito do Senhor está sobre você. Então, se Ele está sobre mim, se já chegou, se habita em mim, eu preciso então fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa, e isto é aquilo que agrada ao coração de Deus. É amarmos, é servirmos uns aos outros. Aleluia.
Não podemos confundir rejeição ao pecado com rejeição ao pecador. São justamente os sem Deus que mais precisam de nós. A terceira dimensão do amor de Deus, que Ele espera ver em nossas vidas, é o amor a nós mesmos. O amor a nós mesmos. Parece assim um estranho, mas uma vida cristã saudável nos leva a valorizar quem nós somos. Uma vida saudável com Jesus nos leva a valorizar a nossa própria vida. Quem nós somos nele, quem nós somos no corpo. O mandamento é que amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, se eu amo o meu próximo, tenho que amar como eu amo. Se eu não amo a mim mesmo, vocês já sabem o que vai acontecer. Alguma coisa sairá errado. Se eu não me amo. Logo, a autoestima é uma base para que possamos ser bênção na vida dos outros. Quem não vive bem consigo mesmo, não se relacionará bem com as outras pessoas. Amar a mim mesmo significa aceitar quem sou eu e como Deus me criou. Ele nos fez como somos. Características físicas de temperamento, intelectuais são natas, resultado da sua criatividade. Claro que as nossas escolhas, então, interferem. Mas devemos entender que Deus nos ama exatamente com os atributos que temos. Por isso é importante nos aceitarmos e valorizarmos as virtudes que Ele implantou em nós. Isso nos ajudará a sermos pessoas diferentes. Isso nos ajudará a sermos pessoas felizes e a manter um coração grato. A diversidade é uma das marcas mais lindas do Criador. E Ele nos estabeleceu na igreja como membros diferentes de um mesmo corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Uma pessoa não é o corpo, uma pessoa não é a igreja. Por isso não adianta você querer fugir desse relacionamento. Não adianta você querer se apartar, eu vou ficar em casa, eu vou servir dessa maneira. Não, não deixeis de congregar, a palavra de Deus nos adverte. Não devemos deixar de congregar. Irmão, se você, o crente normal, quando ele deixa de congregar por alguma razão. Eu trabalhei numa empresa que eu fazia 3 turnos. Então, um horário eu estava trabalhando no domingo pela manhã. No outro domingo eu estava trabalhando das 3 às 11 da noite. No outro domingo, eu estava saindo às 7 horas da manhã. E no outro domingo, eu estava de folga. Então, às vezes, por alguma razão, por alguma dificuldade, não conseguia congregar todos os domingos. E isso, então, gerava assim uma inquietação. Mas sabe o que era? Era saudades. As saudades dos irmãos, do convívio dos irmãos. E uma vez eu fiquei assim, triste. Um irmão um dia me cumprimentou, ele falou: visitante aqui na igreja? Como assim, visitante? Ele devia lhe perguntar, o que está acontecendo? Por que você está ausente? Me tratou como visitante. Mas a gente tem que amar. Eu não sou visitante. Eu não estava aqui por alguma razão que Deus conhece. Agora, tem muita gente que está faltando em demasia. Arruma programa para todas as horas. Ou resolve ficar assim como que apartado. Aí ele pode até se tornar um visitante. Mas nós temos que ir atrás. Nós temos que buscar. Nós temos que ligar. Nós temos que procurar. Irmão, você está fazendo falta no corpo. Seu lugar aqui está vazio. Venha, volta para casa. Volta para casa, porque nós temos que edificar juntos. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos
de você. Você é importante para nós. Você é importante para mim. Aleluia. Aleluia. Vamos nos valorizar, irmãos. Você é importante para Deus. Você já lembrou daquele hino? Quero que valorize o que você tem. Você é importante. Então nós temos que valorizar. Quem não se dá valor tende a depreciar os outros. Olha que interessante. Se você não se ama, você também começa a depreciar os irmãos. Então alguma coisa está acendendo uma luz vermelha. Quando você começa a depreciar os irmãos, ame a você, cuida de você em Deus e começa a olhar Deus na vida dos irmãos. Aleluia. Quem não se aceita olhará à sua volta com o mesmo olhar de rejeição. Portanto, permitir que o Espírito Santo cure a nossa autoestima e nos leve a enxergar a nós mesmos com os olhos do Pai é fundamental para cumprirmos a lei de Cristo. Ser um verdadeiro cristão não é nada complicado. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos é tudo o que precisamos saber e fazer. Saber e fazer. E com a ajuda do Espírito Santo, transformando-nos dia após dia na mesma imagem do Filho de Deus, qualquer um de nós pode chegar lá pela fé. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Quero convidar você a curvar a sua cabeça e orar neste momento, pensando nestas palavras, nesta ordem de Jesus, de amar a Ele sobre todas as coisas, amar o próximo e também amar você. E eu creio que Deus, nesta manhã, está liberando cura para muitas vidas que estão aqui sentados. Você que tem culpado a Deus pelas coisas que não dão certo na sua vida. Você que diz que tudo dá certo para os outros, mas com você as coisas não vão bem. As coisas são diferentes. Para você as coisas são difíceis. Mas a palavra de Deus nos diz que o coração do homem é enganoso. E mais uma vez você pode estar cometendo este engano, porque Deus ama você. Deus amou você primeiro. Você é amado de Deus. Não adianta você fugir, querer se esconder atrás de coisas. Deus ama você. Talvez você que tenha alguma coisa contra alguém. Hoje é um dia que Deus tem preparado para haver conserto, para haver cura, para haver confissão de pecados, de entrega destes problemas, dessa mágoa, para que haja perdão, reconciliação. O salmista Davi nos diz: enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram. Quantos ossos podem estar envelhecendo nestes dias? Quantos ossos? E até mesmo indo para a morte. Porque enquanto nós nos fechamos, nos calamos nestas coisas, no pecado, na mágoa, no ressentimento, nós envelhecemos, nós ficamos doentes. Deus fez você como você é, e é necessário uma aceitação da sua parte, sendo grato a eles, louvando a Deus. Pense o que você é em Deus e o que Ele tem feito pela sua vida. Senhor, nos entregamos a Ti, Senhor Deus, nesta manhã.
para te amar. Perdoa, Senhor Deus, porque nós não temos te amado suficientemente como deveríamos fazer, mas nós nos propomos, Senhor Deus, a te amar em qualquer situação, ainda que as coisas estejam indo contra a nossa vontade, na contramão, como o profeta Abacuque falou: todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Que esta oração de Abacuque seja uma verdade, uma realidade na sua vida, na nossa vida como igreja, como corpo de Cristo, para nós amarmos a Jesus, este Deus maravilhoso, este Salvador. Perdoa aqueles que não estão conseguindo amar os seus irmãos, os seus familiares, o seu cônjuge, o seu filho, o seu pai, o seu irmão. Perdoa, Senhor, nesta manhã. Traz restauração, Senhor. Traz cura, Senhor. Aleluia. Ó Deus, nós rogamos a Ti que o Teu bálsamo curador e restaurador desça sobre cada coração, sobre cada alma, porque o Senhor tem nos chamado para sermos livres, livres para te amar e amar os irmãos e servirmos uns aos outros e, ó Deus, sermos uma igreja conhecida nesta cidade pelo amor, pela misericórdia. Senhor, eu quero fazer parte desta igreja, eu quero os meus irmãos assim, eu quero, Senhor Deus, viver assim com os meus irmãos. Por isso, Senhor Deus, que o Teu bálsamo seja derramado sobre nós, com cura, com restauração, em o nome de Jesus, para a Tua glória, para que vivamos uma vida em abundância. No nome de Jesus nós oramos e abençoamos a igreja do Senhor. E todos dizem amém, amém.